Mateus capítulo 17, versículo de número 24. Somente os que encontraram digam amém. E chegando-se ele a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? E disse-lhe Pedro: dos alheios ou estranhos. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrará estáter, em outras palavras, uma moeda. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Amém? Podeis assentar? Queridos servos e servas do Deus Altíssimo, nós estamos diante de uma passagem bíblica que nos traz um acontecimento simples, mas que para nós entender, compreender, requer muito da nossa atenção. As palavras agora lidas são palavras que foram expressadas por intermédio de Mateus. Nem Marcos, nem Lucas e nem João vai frisar a respeito deste acontecimento. Nenhuma outra passagem na Bíblia vai narrar este mesmo acontecimento. A Bíblia diz que isso aconteceu depois que o Senhor Jesus se encontrou com um homem, na qual foi de encontro ao mestre, já prostrando-se diante dos seus pés, rogando-lhe que o Senhor o ajudasse, porque o seu filho estava possesso de um espírito maligno, na qual o lançava na água, o lançava no fogo, escravizando a vida daquele garoto. E a Bíblia diz claramente que ele destaca que os discípulos de Jesus não puderam lhe ajudar, não expulsaram aquela casta de demônios, aquelas legiões de demônios. E a Bíblia diz que Jesus disse a eles o porquê que eles haviam não expulsado aqueles demônios. Isso está escrito no versículo de número 20 do capítulo 17. E disse-lhe Jesus: por causa da vossa pequena fé. Em outras palavras, por causa da incredulidade. Embora, mais adiante, o Senhor vai falar que aquela legião de demônios, aquela casta de demônios, não saía a não ser com jejum e com oração.
Mas o que faltou realmente na vida dos discípulos foi fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não pode haver em nossos corações dúvidas, incertezas. Com Deus não existe será, não existe talvez. Com Deus é sim, sim, ou não, não. Que passar disso é procedência maligna. Então, a situação daquele homem era terrível a ver o seu filho sofrendo. Mas os discípulos, por conta de sua falta de fé, não puderam lhe ajudar. Naquele dia, Pedro aprendeu naquele dia que de forma alguma ele poderia limitar, menosprezar a sua fé e a sua confiança em Deus. Sabemos que é muito fácil a gente dizer que nós devemos ter fé. Outra coisa é colocá-la em prática, porque isso vai acontecer quando a circunstância, quando a situação for impossível diante dos nossos olhos. Então, o Senhor expulsou aqueles demônios, aquele garoto, aquele rapaz foi liberto, e a Bíblia diz agora que Jesus está chegando em Cafarnaum. E esses dias aqui, em que Jesus estava vivendo, eram os seus últimos dias antes da sua crucificação, morte e ressurreição. Jesus estava prestes a ser entregado na mão de homens terríveis, impiedosos, que não teriam misericórdia do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que por conta disso, todos aqueles que estavam junto com os fariseus e com aqueles que perseguiam o mestre, eles estavam investindo pesado, procurando algo que eles pudessem acusar a Jesus para levá-lo à condenação. Só que o propósito do Pai iria acontecer não segundo o querer humano, mas segundo a vontade e a direção do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus estava agora sendo indagado, questionado diante de uma situação em que a Bíblia está narrando. Jesus está chegando em Cafarnaum, e quando Jesus chega em Cafarnaum, ele não estava sozinho, ele estava acompanhado de seus discípulos. E a Bíblia diz que os fariseus se aproximam de Pedro, juntamente com os cobradores de impostos. E quando eles se aproximam de Pedro, eles fazem uma pergunta na qual eles deveriam ter feito a Jesus, mas agora eles direcionam esta pergunta a Pedro. E a pergunta que eles fizeram para Pedro foi a seguinte: eles perguntaram: o vosso mestre não paga impostos ou as de dracmas? Eles fizeram uma pergunta para Pedro que, na ótica humana, não era fácil de responder. Primeiro, porque Jesus ainda não havia pagado impostos. Segundo, Pedro não poderia responder por Jesus, mas ele respondeu: sim, paga. A pergunta direcionada a Pedro no impulsionamento: o vosso mestre não paga as de dracmas? O vosso mestre não paga os impostos? E a resposta de Pedro no versículo 25 é a seguinte: e disse ele, sim. Quando Jesus escuta Pedro afirmando, que eu fico imaginando Pedro depois no seu coração pensando: eu afirmei que ele paga.
Só que Pedro se esquece, segundo historiadores, que o dia de pagamento do imposto de dracmas era justamente naquele dia. Ou seja, não poderia chegar o dia seguinte. Pedro não sabia se o mestre tinha o dinheiro, a moeda para pagar. Pedro não sabia se eles teriam condições de pagar. Mas ele afirmou, dizendo: sim, ele paga. Jesus olha para Pedro e eles entram em casa. E Jesus vai logo indagando a Pedro a dizer: e disse, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, os impostos dos seus filhos, ou dos alheios, ou dos seus filhos, ou dos estranhos? Porque, segundo a tradição da época, os filhos dos governantes eram isentos. Os filhos dos reis eram isentos, não pagava. Aí a Bíblia diz assim: disse-lhe Pedro, dos alheios ou dos estranhos, disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. A Bíblia está se referindo a quem? A Jesus. Jesus é quem estava dialogando com Pedro. Mas quando Jesus lança a seguinte palavra dizendo: mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, toma-o e dá por mim e por ti. Por que é que Jesus fez a pergunta a Simão, a Pedro? Os filhos são isentos? Simão respondeu: sim. O mestre estava agora querendo explicar o seguinte: Jesus é o Filho de Deus. Ele é isento também de todos os impostos. Segundo a profundidade bíblica dos historiadores, chegam a frisar que Jesus estava querendo dizer a Simão o seguinte: sou filho também, e eu sou filho não somente do rei, mas eu sou filho do rei dos reis e senhor dos senhores. Ou seja, se tem alguém aqui que não deve estar sempre estará isento, sou eu. Mas não seja por isso, Simão, nós vamos pagar para não vos escandalizar, para mostrar para ele que nós viemos para cumprir segundo a direção e a vontade do Pai. Observa que o Deus da Bíblia direciona Pedro a uma situação. Ele passa a missão para Pedro. O Senhor poderia muito bem ter chamado Judas, porque o responsável pelo dinheiro, ou pela moeda, ou pela prata, quem era o tesoureiro que andava com Jesus, era Judas. Mas não, o mestre passa a missão para um homem que outrora era pescador, tinha experiência com pesca, sabia muito bem manusear uma rede ou um anzol. Aí o Senhor diz: nós vamos pagar esse negócio, é hoje. Você disse que eu pago, agora vamos fazer valer, para que não haja confusão, para que não haja contenda, para que eles não fiquem escandalizados. Então, Simão, pega aí a vara, pega a linha, em outras palavras, o anzol, vai lá para o mar. E quando você lançar o anzol sobre as águas, o primeiro peixe que você pegar, você vai abrir a boca dele e vai ter uma moeda dentro da boca do peixe. E o valor desta moeda, Simão, vai dar para você pagar o meu imposto e o seu imposto. E assim Simão fez. A história termina aqui.
Mas eu fico imaginando Simão descendo em direção ao mar com a vara no ombro, preparando o anzol, e alguém olhando e dizendo: Simão, você vai para onde? Eu vou ali buscar um dinheiro. Para quê? Para pagar o imposto. E aonde é que você vai achar dinheiro indo em direção às águas? Se esqueceu que eu sou pescador? Tenho experiência de pesca, mas como assim? Vai pegar peixe e vai levar o peixe para pagar o tributo? Não, eu vou fazer aquilo que Jesus mandou eu fazer. Muitas das vezes não recebemos o milagre, não recebemos a cura, não recebemos a provisão, porque queremos fazer do nosso jeito, ao invés de fazer do jeito que o Senhor está mandando a gente fazer. Parecia loucura, irmãos, mas não era. Assim aconteceu. E por que é que Jesus fez isso com tanta cautela? Porque eles não desistiram fácil. A Bíblia diz, no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no versículo 15 em diante, que Jesus foi indagado outra vez pelos fariseus. E como ele foi indagado? Acerca dos tributos, dos impostos. Perguntaram ao mestre se eles deveriam pagar impostos a César ou não, procurando uma ocasião para acusar a Jesus. Sabe qual foi a resposta do Senhor? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Lá em Marcos, no capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 17, vem eles novamente com a mesma pergunta ao Senhor, dizendo: devem pagar os impostos a César? E o Senhor responde: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Eles não conformados, em Lucas capítulo 20, do versículo 20 ao versículo 26, eles vêm novamente até Jesus e perguntam a ele: devemos pagar impostos? E o mestre diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Tentaram de todas as formas para parar Jesus, mas não conseguiram. Ele só foi entregue para ser crucificado no dia que foi determinado por Deus. Mas eu concluo a mensagem dizendo para você que na mesma proporção em que o Senhor trouxe à existência aquilo que não existia para concluir o seu querer, Ele pode fazer também na minha e na tua vida. Aleluia. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dor, qual é a sua aflição, mas Deus não colocaria esta palavra no meu coração nesta noite por acaso. Ele marcou este momento, esta situação, este instante para te dizer: faça o que Deus está mandando você fazer. Permaneça firme, confiante, determinado, de cabeça erguida, buscando, se humilhando diante da presença de Deus, porque Ele garante que o milagre vai acontecer. Eu imagino Pedro pegando o peixe, abrindo a boca do peixe e dando de frente com aquela moeda, dizendo: meu Deus, só Deus para fazer milagre acontecer. O Senhor poderia muito bem ter falado: Pedro, leva as redes, lança a rede. Não, mas disse: vai com o anzol, porque quem vai direcionar o peixe para pegar no anzol que você lançar, sou eu. Aquele que tem o controle sobre tudo e sobre todos. Aleluia. Lembra quando a Bíblia diz que Jesus alimentou uma multidão de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Ele trouxe a multiplicação da onde era impossível. E não vai ser diferente na minha vida e na tua vida. Eu concluo esta mensagem com muita simplicidade para te dizer: mantenha a tua fidelidade, a tua confiança, a tua fé em Deus, que Ele vai prover na sua vida, porque Ele é Deus. Aleluia. Lembra de Isaac? Semeou naquela terra, colheu naquele mesmo ano, sem medidas. Primeiro era crise, era seca e era fome.
Mas Isaac não guardou a semente. Ele lançou a sua semente em terra que na ótica humana não era fértil, mas o Senhor fez produzir, e ele colheu 100 vezes mais na presença do Senhor. Eu volto a dizer e concluir: faça o que Deus colocou no seu coração, porque quem garante é o Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Você pode dizer amém?